orar de maneira agradável a Deus. Essa é a minha realidade espiritual. Não sou pastora e não pertenço a nenhuma denominação religiosa. A minha conversão aconteceu somente entre mim e Jesus Cristo. Vamos para o vídeo? A primeira coisa a se pensar quando for orar, quando falar com Deus, é se preocupar com o que Ele vai pensar desta oração. Pensar se a minha oração vai agradá-lo ou não. Pois quando eu oro, eu estou tendo uma conversa com Deus. É um momento particular e muito íntimo. Eu me preocupo sempre se minha oração irá agradá-lo e entretê-lo, porque se eu for muito chata, muito inconveniente, talvez ele nem queira mais me escutar da próxima vez, não é verdade? Não é assim que funciona com a maioria das pessoas normalmente? Pois quando uma pessoa é muito agradável, ela será sempre bem-vinda e todos têm prazer em escutá-la e em conversar com ela, porque se envolve com o tema em questão, principalmente se ela fala coisas agradáveis, inteligentes, interessantes, não é assim? Por isso, tenho certeza que com Deus não é diferente. Em 1 Coríntios 15:16, ali eu tenho uma direção em como me referir a Deus. Então, eu penso muito bem antes e tomo muito cuidado com as minhas palavras e como vou me dirigir a Ele. Sabia que Deus é muito formal, muito educado, prático, direto. Com Ele não tem meias palavras. Ao mesmo tempo, Ele é muito gentil, doce, manso e amoroso. Quando falo com Ele e oro, me coloco sempre em uma posição de humildade total e total dependência dEle, como se eu fosse um bebê que depende da mãe para ser amamentado. Por isso, quando falo com Deus, quando vou orar, é necessário que eu saiba muito sobre Ele, ou pelo menos um pouco, né? Como é Ele, saber mais, o máximo possível sobre Ele, conhecê-lo é muito importante. Mas, principalmente, devo sempre saber, em primeiro lugar, qual é a vontade dEle, antes mesmo da minha, da nossa. Em João 15:7, Deus nos orienta sobre isso. Quando vou orar, falar com Deus, procuro sempre me esvaziar. Entrego os pontos mesmo, me esvazio. Devo respirar fundo e me acalmar antes de falar com Ele com toda a humildade, como uma pessoa salva que sou. Peço sempre ao Espírito Santo que me oriente, pois Ele é o meu conselheiro. O Espírito Santo sempre me ajuda a discernir o que agrada a Deus do que não agrada a Deus. E por isso tenho certeza de que sempre sou ouvida. Tenho certeza que Ele me responderá sempre. Sempre foi assim, na verdade, porque Deus é correto, justo e respeitoso. Mesmo tendo uma comunhão e amizade com Deus, me preocupo sempre em ter bom senso, pudor, respeito. Prefiro ser formal, falar com Ele com elegância. Por Ele ser formal também, devo reverenciá-lo, exaltá-lo, adorá-lo acima de qualquer coisa. É obrigatório para um cristão essa atitude, pois um cristão de verdade jamais se dirige a Deus de maneira vulgar e desrespeitosa, com gírias e palavras fáceis, como muitos fazem por aí, dando a entender que eles possuem certas liberdades, mas não funciona assim, porque Deus é muito formal e soberano. Deus, na sua palavra, diz que Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor.
deve-se ter muito cuidado com a maneira de se dirigir a Ele. Eu fico espantada, estarrecida com muitas pessoas que dizem ser crentes, cristãs, mas se dirigem a Deus de uma forma muito fútil e sem pudor. Elas gritam, elas se exaltam, como se Deus fosse menor que elas. Ora, para falar com Deus não precisa gritar, não precisa tremer a voz, não precisa clamar com exageros ou mudar a voz, como se parecesse que está fingindo. Não precisa mudar a voz para alguns tons de piedade, sabe? De piedosos, que na verdade parecem mais com gemidos impróprios, como muitos fazem por aí em seus templos. Pois em uma oração, uma conversa, normalmente se fala de forma normal, não é mesmo? Basta que seja uma conversa sincera e honesta e que faça sentido em cada momento que a pessoa está vivendo, porque Deus conhece o coração de todos. Uma das coisas que eu sempre procurei observar depois de ter sido salva é de como me portar diante de Deus. E para isso era necessário conhecê-lo melhor. Orar é necessário, porém, porque sabemos que existe uma batalha espiritual acontecendo de dia, de noite, entre as forças do mal, ou melhor, entre as forças do bem e do mal. Bem, e como orar? Quando pensamos em orar, pensamos em seguir, alguma coisa. O Pai Nosso, aquele modelo judaico que sempre existiu e que ainda é usado até hoje por muitos. Só que o Pai Nosso se trata apenas de um modelo para orar, pois o Pai Nosso se trata das leis morais de Deus, que sempre deu segurança e estabilidade espiritual neste mundo. Esses princípios que são as leis de Deus, que sempre existiram por toda a eternidade, e se trata da base do reino de Deus. Assim como os 10 mandamentos, por exemplo, é um resumo das características e princípios de Deus. Os primeiros 4 mandamentos, por exemplo, descrevem quem é Deus e o seu poder, e o seu território e a sua autoridade. Os últimos 6 mandamentos descrevem como é Deus e sua honestidade, e sua pureza e sua fé. Esses são os princípios perfeitos que é impossível seguir quando dirigimos a Deus, apenas repetindo. Mas tais princípios, quanto os 10 mandamentos, por exemplo, e o do Pai Nosso, nos servem de orações e modelo para dirigir-se a Deus de forma correta e usar esses princípios para criar as nossas próprias orações, de acordo com as nossas necessidades e no momento ideal diante de Deus. Deste modo, podemos agradá-lo. Muitas pessoas usam passagens bíblicas como os livros que Salomão escreveu, o rei Salomão, o rei Davi, como os Salmos, por exemplo. Porém, repetir as coisas, repetir o que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, não é falar com Deus, não é orar. É somente ouvir ou repetir o que Deus disse. O Pai Nosso, por exemplo, não é um mantra ou um abracadabra, é apenas um modelo para que possamos criar as nossas próprias orações, seguindo os seus princípios. Em Mateus 6,7, Jesus ensina e disse para quando orarmos, não ficarmos repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Então, eu aprendi
porque nas minhas orações devo ser muito criativa, distinta, inovadora, agradável, encantadora e elegante. E principalmente dizer as coisas singelas e originais que brotam do meu coração, do meu espírito, para chamar a atenção de Deus para mim. Porque eu tenho certeza que é isso que Ele espera de mim. Isso agrada a Ele. Por isso, peço a Deus sempre que me diga o que fazer e o que falar, o que não fazer e o que não falar, pois não me convém ser desagradável com Ele ou ser inconveniente, e nem quero entristecê-lo com as minhas tolices humanas. Pois quando amamos alguém, procuramos impressionar este alguém. Por isso, quando oro, procuro primeiro imaginar qual é, em primeiro lugar, a vontade do meu Deus, antes mesmo da minha. E se eu o conheço, pelo menos um pouco, de seus princípios e da sua palavra, eu posso imaginar se eu serei ouvida ou não. Quando eu oro, em primeiro lugar, eu o adoro, o exalto, o enalteço por sua majestade, por sua pureza, sua grandeza, seu grande poder. Depois eu confesso os meus erros, meus problemas, os meus maus pensamentos a Deus, e em seguida eu agradeço, reconhecendo a sua misericórdia e todas as suas bênçãos diárias na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. E no final eu peço o que desejo. Apenas no momento de pedidos, no momento de pedir alguma coisa, aí sim eu posso usar de repetições, dia após dia, após dia, após dia. Pois se trata de pedidos e não é uma oração. Assim são as crianças também, que quando querem uma coisa, pedem e pedem e pedem até conseguir, não é verdade? Ai, me lembro da minha filha quando era criança. Enfim, mas tenho consciência que os meus pedidos serão atendidos, se for da vontade dele. Como eu disse e como eu faço, devo ser criativa e original nas minhas orações, nas minhas falas diante de Deus. Porque se eu usar de vãs repetições ou mantras ou frases feitas e textos copiados diante dele, sabendo como ele é, tenho certeza que será tedioso, será muito desagradável e com certeza ele não vai me ouvir, não. Eu acho que é bem difícil. Mas se fosse, por exemplo, uma coisa assim, talvez exceção, quem sabe? Pois se fosse eu e o meu filho viesse até mim, ou me enviasse uma carta com frases feitas, palavras repetitivas, textos copiados, eu não iria gostar muito, não. Eu não iria dar valor a isso, não. Eu iria ficar muito triste e decepcionada, porque o que eu espero de um filho meu é que saia do espírito e do coração dele palavras sinceras, originais, lindas e marcantes, feitas especialmente e, como é que eu vou dizer, personalizadas para mim. Deste modo, eu daria muito mais valor a ele. Se o meu filho, por exemplo, me desse um presente, se ele quisesse comprar um presente caríssimo, mas não fosse muito original, eu não iria dar valor àquele presente, mesmo que fosse muito raro e caro. Mas se ele fizesse com suas próprias mãos um presente, com todo o coração, com um pensamento em mim, personalizado para mim, eu daria o maior valor. Eu guardaria as 7 chaves, como a minha filha já fez muitos presentes assim para mim. Como ela não tinha dinheiro para comprar alguma coisa muito interessante, ela ia lá e fazia. Mas ela não imaginava que isso era o que eu mais desejava. Assim, também creio que é o pensamento de Deus. Porque devemos fazer as coisas de coração. E deve ter uma intenção ali.
né? Muitas pessoas enviam mensagens, frases, textos copiados e palavras feitas em datas comemorativas, como por exemplo Natal, né, que é o mais usado, e aniversários. Isso é muito desagradável, porque eu sei que aquelas mensagens não veio do coração, não nasceu dessas pessoas. Eu não tenho prazer nem alegria nessas coisas, e nem sentimento. Isso não tem emoção, não tem valor algum. São só coisas vazias, pois não veio do espírito, não veio do coração, não é genuíno, não é autêntico, não é original. Tenho certeza que do mesmo modo Deus pensa e compara quando oramos e falamos com Ele. Ele conhece o coração e a intenção de todos. Devemos ser originais com Deus. Devemos ser criativos, amorosos e falar com o espírito, com o coração, com a emoção, né? E ser muito respeitosos e formais com Ele. Isto é crer, isto é ter fé, e é assim que amo a meu Deus. Essa é a minha realidade espiritual. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, mande para alguém que precisa aprender ou entender melhor sobre Deus. Porque tenho certeza que uma coisa assim, que um pensamento assim, vai agradá-lo muito. Então, repito, esta é a minha realidade espiritual. Que Deus te abençoe e que você tenha um belo e lindíssimo encontro com Jesus. Não vou falar belo, não, vou falar lindíssimo encontro com Jesus. Até o próximo vídeo.